ser destino, pois quando tu me deste a mão pequenina, e que és um menino que se acarraçou, um menino infeliz não se conseguiu nua, tão pouco tu fosse a lagoa do destino, apenas a matéria viva era tão fina, e era nos olharmos intacta a retina, a cajuína cristalina dele. Bom, gente, voltando aqui, né, digamos assim, para um segundo bloco, da nossa aula aí sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Gente, né, vocês viram, né, no vídeo anterior, para quem não pegou pode ver na reprise, como que essa lei muda a base de tudo que vocês já estudaram sobre incapacidade civil. Tá certo? Como a Lívia tem perguntado aí no outro vídeo, é difícil, tá certo? Não é fácil. Ela diz o seguinte, ó, professor, eu não entendo como alguém sem nenhum discernimento pode tomar decisões conjuntas. É exatamente o que a gente vai analisar agora, Lívia, são essas problemáticas. E aí eu vou falar um pouco aqui de opinião pessoal, mas também coisas que eu perguntei para vários professores, Fábio Azevedo, Luiz Paulo, tá certo? Pablo Stouze. Eu conversei para tentar entender, né, e chegar a uma conclusão. Eu já advirto logo, tá todo mundo na dúvida, tá? Mas algumas questões a gente pode colocar aqui. Primeiro, né, os negócios jurídicos praticados pelo deficiente que por um acaso não tenham o necessário discernimento serão válidos? Porque olha só, uma coisa é a gente não chamar mais o deficiente físico ou mental de incapaz. Isso está correto, está certo, a gente já entendeu isso na lei. Agora, por que isso? Porque a lei não quer estigmatizar o deficiente. Ela não quer que se diga que ele é incapaz tão somente por sua deficiência. Mas vocês concordam comigo que uma pessoa deficiente, ela pode não ter qualquer discernimento? Pode ser uma enfermidade mental, como Alzheimer, por exemplo. O Alzheimer pode tirar completamente o discernimento da pessoa, né? Um indivíduo esquizofrênico, tá certo? Então, pode não ter qualquer discernimento. Nesse caso, o que você precisa, né, pensar? Algumas possibilidades de resposta. Primeiro, a resposta mais simplória seria: a lei diz que o deficiente mental não é mais incapaz. Se ele não é mais incapaz, o ato é válido, porque só era inválido o ato praticado por relativamente incapazes ou absolutamente incapazes. Tá certo? Essa resposta nega a realidade, né? A lei não pode alterar a realidade fática. A gente sabe que esses indivíduos não têm discernimento, tá? Um laudo médico pode comprovar isso. O problema é que quando você vai no Código Civil, lá no artigo 166, o ato é nulo quando praticado por absolutamente incapaz. E agora o deficiente mental não é mais absolutamente incapaz. Então, como que a gente vai enquadrar esse ato numa invalidade, numa nulidade? Vocês estão acompanhando comigo? O artigo 3º esgotou o rol de absolutamente capazes. Ficou só a questão da idade. Se um deficiente mental não tem discernimento, o ato praticado por ele é nulo? Pela letra fria da lei, não, porque o Código Civil, lá no artigo 166, fala que a nulidade, né, decorre dos atos praticados por absolutamente incapazes. Todo mundo acompanhando? Tranquilo? Ó, compartilhe o vídeo aí. O pessoal que estava no outro já desistiu de mim, não gostou dessa parada. Mas é tenso, não estou negando, tá? Essa lei é complicada. Então veja só, o Pablo Stouze, ele deu a opinião dele e disse o seguinte, que esses atos, né, a gente não pode negar a realidade, esses atos praticados por um deficiente mental que não tem o necessário discernimento, eles serão considerados inválidos. Por quê? Certamente será a hipótese de vício do consentimento, de defeito do negócio jurídico. Aquele deficiente físico, ele pode, né, estar diante de um erro, de um dolo, de uma lesão, de um estado de perigo. Então, seria um defeito do negócio jurídico. Ele resolveria pelo defeito do negócio jurídico. Mas qual é o problema dessa opinião? É que o defeito do negócio jurídico, né, causa a anulabilidade. E os atos anuláveis convalescem no tempo.
Veja, houve um enfraquecimento. E a gente não pode imaginar que uma lei que buscou a inclusão, ela queira retirar a proteção do deficiente. Então, veja, na vigência do atual Código Civil, né, o deficiente mental, se celebra um ato sem estar assistido ou representado, o ato é, no caso, sem estar representado, aquele que não tem qualquer discernimento, o ato é nulo. Aí o Pablo Stolze fala, a partir da entrada em vigor do Estatuto, o ato será anulável por defeito do negócio jurídico. Eu acho um pouco complicado isso. Tá? Eu até prefiro uma outra tese dele, que você poderia alegar a nulidade virtual. O que é isso? Entender que, se for comprovado que a outra parte conhecia conhecia a deficiência, você está diante da quebra da boa-fé objetiva. E a quebra da boa-fé objetiva configura abuso do direito. A lei proíbe o abuso do direito, mas não comina uma sanção específica. Toda vez que a lei proíbe uma conduta, mas não apresenta uma sanção, você estará diante de uma nulidade virtual, a do artigo 166, inciso 7º. É outra tese trazida aí pelo Pablo Stolze. Mas, gente, eu, com todas as vênias, eu ouso discordar. Aquilo que eu falei para vocês, não dá para negar a realidade. A lei não pode transformar o redondo no quadrado, não tem como. Gente, uma coisa é você chamar aquele que não tem discernimento de incapaz. Outra coisa é dizer que não existe pessoas sem discernimento. Elas continuarão existindo. O deficiente mental não será mais chamado de incapaz, mas ele continua sem discernimento. Se a gente não der a proteção que a gente dava para o incapaz, ele vai sair prejudicado. Essa não é a intenção da lei. Então você tem que ir na mens legis, né? Na intenção da lei. E a lei mostra a preocupação quando traz a tomada de decisão apoiada, quando altera a curatela. Na verdade, aqui, Adriano, é a igualdade material. Né? A gente tem que, né, materialmente igualar essas situações. Não é igualdade formal, eles não são iguais perante a lei. Mas eu entendi o que você quis dizer. A lei quis trazer uma igualdade formal, tá dizendo que o deficiente ele é plenamente capaz. E não é verdade, né? Ele não é. Ele está em situação de desvantagem, porque pode não ter um discernimento. Aí, na minha opinião, como é que a gente resolveria esse problema? Olha só, eu particularmente acho que houve um equívoco do legislador quando alterou o artigo 4º. Vejam comigo aqui. Vamos lá, virando. Opa. Não está virando. Virar agora. Ó. No artigo 4º é dito o seguinte, no inciso 3º, aquele que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Esse inciso 3º era o inciso 3º antes do artigo 3º. Então, antigamente não, ainda é assim, né? Mas no Código Civil atual, aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade é absolutamente incapaz. No novo Código, ele será o quê? Pelo artigo 4º, relativamente incapaz. Então, o fato de ser deficiente físico ou mental não induz a incapacidade. Mas se essa deficiência retirar transitória ou permanentemente o seu discernimento, ele será, no mínimo, um relativamente incapaz. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Então, por exemplo, uma pessoa com Alzheimer, se o médico disser que aquele indivíduo não tem qualquer discernimento, ele, por uma causa permanente, não pode exprimir sua vontade. Então, apesar de ser um deficiente, ele será enquadrado como incapaz, como relativamente incapaz. Estão acompanhando? Agora, eu particularmente acho que houve um equívoco. Eu acho que o inciso 3º deveria voltar para o artigo 3º. Por quê? Vamos esquecer os deficientes agora, tá? Imagina uma pessoa que está em coma no hospital. Imagina uma pessoa que está em coma no hospital. Ela pode exprimir sua vontade? Não. É deficiente? Também não é deficiente. Ela está em coma, pode ser transitória a situação, não é um deficiente. Agora, né, no código atualmente, a pessoa em coma é considerada o quê? Absolutamente incapaz. Qualquer negócio jurídico celebrado por uma pessoa em coma, óbvio que é nulo. Como é que uma pessoa em coma vai celebrar um negócio jurídico? Contra
o absolutamente incapaz hoje não corre prescrição, está lá no artigo 198. A prescrição não corre contra o absolutamente incapaz. Então a pessoa está em coma, ela vai perder a sua pretensão, né, porque quando ela sair do coma, ela quer entrar com uma ação, não pode, porque ela perdeu, né, o prazo prescricional quando estava em coma. Está correto isso? Não. Hoje não corre a prescrição contra a absolutamente incapaz. A partir de janeiro vai começar a correr prescrição. Então não estou nem falando de deficiente. Olha como está errado esse inciso 3º no artigo 4º. Como é que uma pessoa em coma vai ser considerada relativamente incapaz? Contra ela vai correr prescrição? Estão entendendo isso? Então eu particularmente, né, defendo que nesse caso aqui a gente deve interpretar que houve um equívoco do legislador e trabalhar a causa do inciso 3º do artigo 4º como absolutamente incapaz. É uma maneira de salvar o sistema. Tá certo? E aí, sendo absolutamente capaz, um deficiente mental que celebra o negócio jurídico sem estar assistido ou representado, ele será o quê? O negócio jurídico será nulo. Contra ele não correrá a prescrição. Porque, gente, se a gente não entender assim, a repercussão vai ser muito grande. Já tem repercussão no campo previdenciário, eleitoral, porque a lei está alterando vários dispositivos. Quem perguntou aí se tem alteração no campo previdenciário, tem. Basta ler a lei, dê uma olhadinha na lei lá, que tem muita questão. Tem até mesmo no campo trabalhista. Mas olha só, se uma pessoa deficiente mental, que tem uma perturbação mental, causa um dano a alguém, ela vai ser responsável por isso? A partir do momento que você entende que ela não é mais absolutamente capaz, ela deve ser responsável pelos seus atos. Isso vai causar um problema muito grande, vai tirar uma proteção que o incapaz tinha. Por isso que eu acho que você tem que entender que, no mínimo, que aquele deficiente mental que não tem discernimento ou discernimento reduzido, ele é, no mínimo, relativamente incapaz. E aí, minha posição, acho que deve se não dá para botar isso em prova ainda, a gente vai ter que esperar, e nem vai ser cobrado de vocês porque ninguém está trabalhando. Mas eu acho que o inciso 3º deve ser deslocado, o inciso 3º do artigo 4º, deslocado para o artigo 3º, como sempre foi. Gente, eu tenho um fundamento constitucional para essa opinião. Veja só, o artigo 15 da Constituição, isso tem muita gente que se aproveita ali, esse é o problema. Olha só, vamos acompanhar comigo. Gente, esse tema aqui é quente, olha que interessante. O artigo 15 da Constituição diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos 1. De cancelamento da naturalização. 2. De incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil absoluta. Olha só, antes de mais nada, o artigo 15, inciso 2º da Constituição, quando fala incapacidade civil absoluta, ele estava se referindo ao artigo 3º, inciso 2 e 3. Não era os menores impúberes, tá? Não estava se referindo aos menores de 16 anos. Por quê? Menor de 16 anos, apesar de ser absolutamente incapaz, não perde os direitos políticos, porque ele não tem ainda esses direitos políticos, ele é inalistável. Então, quando a Constituição falava em incapacidade civil absoluta, ela estava se referindo às pessoas com enfermidades mentais, deficiências mentais, que não podiam exprimir sua vontade. Aqueles que, por causa transitória e permanente, não poderiam exprimir sua vontade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? O estatuto da pessoa com deficiência não pode mudar a realidade e não pode mudar a Constituição. Veja, a Constituição consagra no artigo 15, inciso 2º, que existe a figura dos absolutamente incapazes civilmente. E não está falando dos menores de 16 anos, como eu falei para vocês. Então, como é que pode uma lei esvaziar o conteúdo da Constituição? Vou dar um exemplo. Imagina que um senador da República sofre uma lesão cerebral num acidente de carro. Ele se torna permanentemente sem a possibilidade de exprimir sua vontade. Ele perde completamente seu discernimento. Tá ok? Ele vai ser considerado o quê? Agora, pela nova redação do artigo 4º. Ele vai ser considerado... Então, ele não perde os seus direitos políticos, ele vai continuar no cargo sem a menor condição de exprimir a sua vontade? Sem qualquer discernimento? Então, veja, a própria Constituição reconhece o óbvio. Existem pessoas que são
absolutamente incapazes e pessoas que são relativamente incapazes. O Estatuto da Pessoa da Deficiência é louvável ao querer trazer a inclusão, a não estigmatização do deficiente. Mas a gente tem que reconhecer que, caso ele não tenha qualquer discernimento, ele deve ser tratado como absolutamente incapaz. O problema é que a lei diz o contrário. Então vai demandar um esforço hermenêutico para trazer de volta esse inciso 3º para o artigo 3º. Vocês estão acompanhando? Viram a problemática? Por que isso pode cair muito na prova do Ministério Público? Porque você tem a continuação da empresa pelo incapaz. Isso muda o direito empresarial, isso muda o direito penal, o direito processual penal. Tá certo? Fiquem atentos a essas problemáticas. Eu tentei dar aqui uma opinião, fazer um esforço o maior possível. Perguntei para vários professores, né, durante dias aí a opinião deles. Ninguém se compromete muito. Tá? Eu estou aqui fazendo uma leitura civil constitucional do tema. Eu acho que, em função do artigo 15, que trata dos direitos políticos, a gente deve reconhecer que a própria Constituição diferencia absolutamente capazes e relativamente capazes, sobretudo no campo da ausência de discernimento. Então a gente não pode, por uma lei, esvaziar totalmente o artigo 3º. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não possam exprimir sua vontade, na minha humilde opinião, devem ainda ser considerados absolutamente incapazes, tá certo? Eu posso mudar de opinião lá na frente, eu estou esperando, eu quero que me façam mudar de opinião, que pessoas escrevam sobre o tema, mas ninguém está escrevendo, tá certo? Então, eu vou deixar mais uma dica aqui para o Ministério Público, que eu já falei no outro vídeo, né, o livro do Luiz Paulo Vieira de Carvalho de Sucessões. Estudem sucessões, porque o Leone está escrevendo o livro dele de sucessões nesse momento, tá certo? Outra coisa, se vocês puderem ter acesso aos textos do Leone, aos livros do Leone, em janeiro, deem uma lida, deem uma folheada no livro dele, tá? Porque ele costuma cobrar sempre o que ele trabalha em livros, tá certo? Que ele trabalhou nos livros dele. Fica com essa dica aí. Agora, lembrando que ele pode cobrar até sucessões, como ele está escrevendo o livro, ele pode ter uma ideia, tá? E ele certamente vai tirar alguma questão ali do livro do Luiz Paulo. Tá bom, gente? Eu vou voltar amanhã com novos vídeos aí falando sobre dicas do Ministério Público Estadual, mas que vale para todo mundo, vale para quem vai fazer magistratura. Tá bom? Então vale para todos os outros concursos, para a OAB também. Mas, Lívia, o que eu queria deixar claro aqui para a Lívia e para todo mundo? Esse novo estatuto, nas provas da magistratura, ele vai ser cobrado a literalidade, a letra da lei, aquilo que mudou. Então, dê uma boa lida no estatuto, tá certo? O estatuto da pessoa com deficiência. Na primeira fase não vai ter polêmica, tá bom? Gostaram do vídeo aí? O pessoal agora deu uma evasão escolar aí, né? Porque de um vídeo para o outro, mas vejam a repetição. Já vou agradecer quem está vendo na repetição aí, né? Quando virar uma repetição, tá bom, gente? Fiquem com Deus aí, tudo de bom para vocês. Se eu não encontrar vocês aí até o Natal, um Feliz Natal, mas amanhã eu volto ainda, tá bom, gente? Obrigado, Adriana, obrigado, Lívia, tá bom? Gente, um abração para vocês, até amanhã. Deixa eu desligar aqui.